Pai do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer estar a fazer esse vídeo agora. Primeiro dizer que eu estou com saudade de vocês, de verdade mesmo. Eu quero muito em breve revê-los. Creio que daqui a mais alguns dias estaremos juntos já. Entretanto, eu faço esse vídeo motivado pelo nosso congresso. Nos dias 28, 29 e 30 agora deste mês de setembro, nós vamos realizar o nosso 17º Congresso da Mocidade. E para mim é motivo de muita alegria trabalhar com vocês, povo abençoado, povo de Deus. Mas eu quero aproveitar estes instantes e este vídeo para meditar com os irmãos num texto bíblico de Mateus, no capítulo 4, no versículo 23. Está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Os irmãos sabem, para nós os cristãos não há exemplo maior, exemplo melhor, exemplo mais pleno que a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que nasceu de Maria, aquele que viveu entre os pobres, que foi o mestre de Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, aquele que por amor a você e a mim se entregou na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante mais alguns dias ele esteve com os discípulos, ainda ensinando-os, e depois ele foi assunto aos céus, ascendeu aos céus, mas antes dele subir aos céus, ele deixou pelo menos 3 coisas com os discípulos, 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo da missão. Tudo que o nosso Senhor Jesus fez, ele fez-lo por causa da missão. Ele recebeu uma missão, e a missão não era dele, a missão era de Deus. Então, a nossa vida como cristãos, ela é baseada nisso, na missão de Deus que determina, que orienta a nossa vida. A missão não é minha, a missão não é tua, muito menos do Afrânio, ou da Keila, ou do Carlos. Não, a missão é de Deus. E Deus compartilhou primeiro com Jesus. Ele vira ao mundo, mas o nosso Senhor veio com uma missão muito específica. A missão é resgatar o homem do pecado, da condenação eterna. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus veio e resgatou o homem da condição da qual não tinha mais escape, a morte eterna. E com a missão de Jesus, ele também, no cumprimento da sua missão, ele ensinou aos discípulos algumas lições. A primeira é a lição do amor. O Senhor Jesus ensinou que aquele que não ama o próximo não tem como amar a Deus. Que aquele que ama o próximo está amando a Deus. E um exemplo que ele dá clássico disso é o exemplo daquele samaritano que encontrou um homem, possivelmente um judeu, que fora assaltado, e ainda que eles tivessem alguns problemas religiosos, ele deixou de lado todos aqueles problemas e decidiu amar aquele homem ao ponto de socorrê-lo, pagar os curativos dele e cuidar dele. Então o Senhor Jesus nos ensina a amarmos uns aos outros. E ele diz no Evangelho de João: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas o Senhor também ensinou que nós precisamos ensinar a palavra de Deus. A Bíblia fala que o meu povo, o povo de Deus, a humanidade num todo, se perde, se corrompe por falta de conhecimento. Isso nos leva a entender que o aprendizado, o ensino da palavra de Deus, a revelação especial do Senhor é muito importante para o ser humano. Ele também pregou, e a pregação consiste em anunciar aos de fora as boas novas do reino de Deus. Então, nós temos também esse exemplo do Senhor, o exemplo de anunciarmos aos demais as boas novas do reino de Deus que já está presente entre nós. Por fim, o Senhor efetuou curas e milagres. E eu gosto de fazer uma abordagem nesse texto um pouco mais prática, menos da questão dos dons sobrenaturais. Nós podemos curar os enfermos. Eu sei, você e eu estamos participando da campanha de recolha de donativos para oferecermos no asilo e também na casa das crianças, dos bebês lá da cidade de Bueno. E isso é curar os enfermos. Nós precisamos fazer isso de acordo com o exemplo do nosso Deus. Mas uma coisa interessante é que o Senhor, Ele mesmo disse que um dia o reino de Deus seria pleno na terra. Hoje,
Nós temos a graça de ter o Espírito Santo de Deus, mas ainda não temos Ele na plenitude. Nós podemos ver Deus agir, Deus falar, mas ainda não vemos na plenitude. Mas o dia vai chegar em que isso vai se completar. E esse dia vai ser inaugurado com a volta de Jesus à terra para receber, para buscar os seus escolhidos. Agora, Ele também nos deixou a responsabilidade de pregarmos, de anunciarmos esse dia que está chegando. E o tema do nosso congresso é Prepara-te, Jesus breve vem. Então, eu quero convidar você, jovem que me ouve nessa noite, para se levantar. Temos ainda alguns dias até chegar o dia do nosso congresso. Que você saia às ruas, que você fale do amor de Deus, que convoque as pessoas a virem e se assentarem à mesa do banquete de Deus. Essa mesa em que durante 3 dias vamos ouvir o que fazer para nos prepararmos para a volta de Jesus. Vamos ouvir o que a volta de Jesus significa e vamos ouvir qual o destino que nós teremos. Por isso, convide teu vizinho, teu colega de trabalho, o teu familiar, aquele irmão que você sabe que faz algum tempo que não vem à igreja, por motivos pessoais, ou porque algum de nós não foi muito cuidadoso e falou alguma coisa que ofendeu, que machucou esse irmão. Se levante, você é capaz, você é forte. João disse, jovens vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. E eu quero aqui pensar que quando João escreveu isso, ele estava vendo você, estava vendo eu. Por isso vamos nos levantar, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos orar, vamos buscar a Deus em espírito e em verdade, vamos nos preparar para que no dia 28, 29 e 30 a palavra de Deus caia em boa terra. E não só nós os de dentro sejamos fortalecidos, mas aqueles que estão lá fora, sem conhecimento de Deus, sem esperança, sem vida, encontrem nestes dias uma luz que é a verdadeira luz. Encontrem a paz que é a verdadeira paz. Encontrem a resposta mais importante. Quem são? De onde vêm e para onde vão? Encontrem Jesus nestes dias. Por isso, meus amados, eu estou fazendo esse vídeo. Eu conto com vocês. Vamos trabalhar juntos para que esse congresso seja apenas o começar de uma nova história, uma nova época para a mocidade das Assembleias de Deus de Bueno Brandão. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus, esse amor que nos sustenta e nos escolheu, e as consolações do Espírito de Deus nos fortaleçam e nos preparem para os dias do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.